Quais as lições e aprendizados que você tem na sua vida e que você leva para o seu dia a dia? E assim eu começo a minha história com Santiago de Compostela. Eu vivi durante muito tempo conflitos na minha vida. E esses conflitos tinham uma relação direta com o trabalho também que eu vivia. Não que aquele trabalho, que aquela empresa não fosse algo bom. Era bom, eu tinha um ótimo salário, tinha uma ótima função, eu realizava muitas coisas e por isso eu era reconhecida onde eu estava. Mas dentro de mim existia uma voz que falava muitas vezes, e essa voz falava assim: mas as pessoas precisam de mais disso? E aí tinha uma outra voz que também falava para mim: bom, alguém vai ter que fazer esse trabalho, então eu vou fazer ele com muito amor. E assim eu ia, ou às vezes abafando uma voz, ou às vezes também sabendo que aquele era o meu servir do momento. Então, e muitas vezes nesses conflitos eu ficava escrevendo, mas qual é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui? O que minha alma veio fazer aqui? Eu queria me descobrir, eu via vários amigos já seguindo com o seu propósito, e eu ficava me perguntando, e eu escrevia isso no planejamento existencial, eu escrevia isso em vários momentos, mas quando que eu vou seguir com aquilo que eu quero? Aquilo que minha alma veio fazer aqui, que eu acredito que alguns de vocês em algum momento se perguntaram. E assim era a grande pergunta que eu me fazia. Mas havia uma outra questão também, muito importante, pela qual eu passava um pouco antes de peregrinar, que era um relacionamento amoroso. E nesse relacionamento amoroso, eu me sentia assim. Eu vou mostrar para vocês como é que eu me senti. Eu me sentia exatamente assim. Por que eu me sentia assim? Porque eu tinha culpa, eu tinha vergonha daquilo que eu vivia. Mas eu não estou falando para vocês de um lugar de vítima. Eu estou falando que aquele relacionamento era o que eu precisava para a minha evolução. E aquilo foi com que eu pudesse me fortalecer também e ajudar outras pessoas a me tornar a mulher que eu sou hoje. Porque se eu não tivesse passado por aquilo, como seria? Então tudo aquilo foi me construindo para que eu pudesse ter mais impulso, para eu chegar e ter essa decisão de fazer uma peregrinação e um alto esforço por aquilo que ia vir. Então, eu começo o caminho de Santiago muito antes dele. Eu começo o caminho de Santiago, na verdade, com um chamado, e esse chamado foi muito profundo, porque quando eu fui peregrinar em 2018. Eu lembro claramente quando eu fui na minha médica, em outubro de 2017, eu fui em setembro de 2018. Quando eu fui lá, ela falou assim pra mim: você precisa peregrinar. Eu assim, peregrinar? Mas por que peregrinar? Porque peregrinar alinha os pensamentos. E no meio daquele turbilhão todo era o que eu precisava, acalmar aqueles pensamentos dentro de mim. E dentro disso, tinha também esse chamado que a gente sabe que a neurociência nos explica que para a gente transformar um hábito na nossa vida, nós precisamos sustentar ele por 21 dias. E assim foi. Eu decidi, eu vou peregrinar por 21 dias. Eu não sabia se eu ia ter meu emprego de novo, porque como eu tinha um cargo de confiança onde eu estava, eu lembro claramente quando eu comprei minha passagem e eu liguei na época para o meu gestor e falei: eu preciso comprar, tem que ser agora. E ele falou assim para mim, isso me deu mais impulso quando ele falou assim: você tem que olhar para a sua vida, porque aqui eu não sei o que vai ser. Então isso fez com que eu decidisse realmente eu preciso ir, chegou a minha hora, porque aquele ano de 2018 eu já tinha esse chamado muito forte, eu tenho que ir. Mas tem uma questão muito importante que 2 anos antes, olha só como a gente precisa planejar, escrever, materializar as coisas que a gente quer na nossa vida. 2 anos antes eu estava com amigos num retiro de renascimento. E nesse retiro de renascimento, o facilitador perguntou assim para todos nós: se você morresse em 7 dias, o que você faria em cada um desses dias? E no primeiro dia eu escrevi: eu quero viver peregrinando. E escrevi várias viagens das quais eu gostaria de fazer. E uma delas era Santiago de Compostela. E quando eu estava já na Espanha, na cidade de Burgos, que eu ia começar minha peregrinação a partir de León, porque eu tive que cortar uma parte do trajeto, o Facebook me lembrou 2 anos exatamente depois daquilo que eu havia escrito e materializado que eu gostaria de fazer na minha vida. Então, gente,
a grande lição que eu posso ter, a primeira grande lição que eu tive, nós precisamos sonhar, planejar, nos preparar para aquilo que a gente quer. De alguma forma nós vamos chegar lá. E assim foi. Então, antes da peregrinação, eu fui abrindo mão de algumas coisas, eu ia trabalhando, eu ia para o trabalho, caminhando, me preparando, porque eu sabia que se eu tivesse um físico preparado, eu ia conseguir chegar mais longe. E assim foi. Às vezes eu subia lá até a igreja, no Morro das Antenas, e eu ia me preparando, abrindo mão de algumas coisas, mas me preparando para aquele que era o meu propósito. E assim eu segui. Uma outra lição que eu tenho do caminho é a questão da zona de esforço. A zona de esforço, porque como é que eu poderia mudar algo na minha vida se eu estava fazendo sempre a mesma coisa da mesma forma? Então eu precisava crescer. E como existe, quando você vai fazer uma peregrinação, uma questão muito forte do teu esforço físico, você vai aprender muitas coisas sobre os teus limites, sobre aquilo que é possível para ti. Então, para mim, o meu grande desafio do caminho não foi os meus pés, porque eu fui me preparando, amaciando as minhas botas, que eu sabia que era importante, porque os pés iam ser o meu veículo durante 500 quilômetros. E também eu tive que aprender uma técnica, porque assim, acordar às 4h30 da manhã, porque era fim do verão e início do outono, não é o meu forte. Então, gente, o que acontece? Eu tive que acordar às 4h30 da manhã por muitas noites e caminhar até 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, com muito sol. E assim foi. Eu fui seguindo, mas teve um grande desafio para mim, porque você precisa estar bem no outro dia para você caminhar pelo menos 20 a 30 quilômetros. E tem um detalhe, gente. Eu tenho um sono muito leve, mas muito leve mesmo. E o que aconteceu? Eu dormia pouco porque teve uma situação, eu lembro muito claramente, quando eu cheguei num albergue, que você vai dormir com várias pessoas estranhas de vários países, homens, mulheres, todos juntos. O que aconteceu no albergue? Tinham 80 pessoas, era um beliche do lado do outro, e assim, só tinha um espaço de corredor, e aí eu já tinha dormido muitas noites mal. E quando eu olhei aquilo, eu pensei, meu Deus, eu preciso estar bem amanhã para caminhar, como é que vai ser? Então, eu fui aprendendo técnicas, porque a gente tem essa capacidade de adaptação, e eu também tenho. Então, eu fui aprendendo técnicas. E qual que era a técnica? Eu tinha que ser uma das primeiras a dormir. Então, 10 horas é a lei do silêncio dos albergues, e eu era uma das primeiras a dormir. Aí, colocava o quê? O fone de ouvido, um mantra, colocava uma frequência. E eu acordava, quando eu acordava, a sinfonia estava rolando, mas aí eu já tinha embarcado no sono, então eu fui me adaptando. E a gente precisa disso para crescer na nossa vida. Precisamos ir nos adaptando às situações, e isso fez com que eu crescesse também. Então, uma outra questão importante que eu aprendi muito, eu sempre fui muito competitiva na minha vida. Sempre quis chegar na frente, sempre. Meu pai falava assim, os melhores são apenas bons, mas na verdade ele não falava isso talvez para eu competir, mas para que eu fosse melhor que eu mesma. E uma das lições que eu aprendi lá, eu não precisava chegar na frente. Eu podia contemplar o caminho, eu podia por vezes ficar atrás, eu podia por vezes acelerar meu passo, porque às vezes eu queria conversar sobre esse processo da transição, sobre as minhas questões pessoais, emocionais, porque existe muito essa necessidade quando a gente está lá. A gente quer colocar essa catarse, viver tudo isso, colocar para fora. Então, o que aconteceu? Eu comecei a praticar, a respeitar o meu ritmo, a respeitar. E eu decidi fazer uma peregrinação leve. Na época, eu tinha 50 quilos quando eu viajei, e eu só posso levar, cada um faz seu caminho, mas eu só poderia levar 10% do meu peso. Eu saí com uma mochila de 4,6 quilos, porque eu queria uma vida leve para mim. E às vezes eu te pergunto, você precisa de tantas coisas as quais você tem na sua vida? Porque aquilo era uma espécie de preparação para o que eu ia passar depois. Então eu fui com essa mochila, e eu lembro claramente que eu tinha que levar um caderno onde eu fazia as anotações das emoções. E esse caderninho, as emoções, eu tinha que deixar embaixo das pedras. Então toda vez que surgia algo,
que era um limitador, muitas vezes o medo, porque eu queria fazer essa transição. Eu fui para lá para isso. Eu colocava aquela emoção embaixo da pedra e assim seguia. Teve algum momento em que eu perdi o caderno. E quando eu perdi aquele caderno, eu entendi assim, eu não tenho mais nada para escrever. Agora está tudo bem. Mesmo assim, se surgia alguma emoção no decorrer do caminho, eu pegava uma pedrinha e colocava nos muros e assim eu seguia. Porque a vida da gente é para ser leve, é para a gente seguir leve. Mas às vezes eu ficava presa em tanta coisa, principalmente essa crença. Ai, será que eu vou dar conta? Ai, o dinheiro, escassez. Mas aí eu fui percebendo que quem me limitava era só eu mesma. Somente eu mesma. E assim eu fui deixando as coisas e seguindo esse caminho mais leve. Uma outra questão bem importante para mim foi a questão de aprender com os erros dos outros. Então, o que eu observava durante a peregrinação? Algumas pessoas não colocavam seus pés para resfriar. E aí o que acontece? Você ia caminhar pelo menos 8 horas do teu dia com uma bota, uma meia, e o teu pé umedece. E aí eu observava tudo aquilo e qualquer coceirinha eu parava. Às vezes eu parava muitas vezes, porque eu sabia que meus pés iam ser o meu veículo. Então, quanto mais cuidado eu pudesse ter com eles, melhor ia ser para mim. Então, gente, eu observava tudo que eu estava atenta a esses sinais. Eu comecei a ir para um outro lugar e entendi que eu não precisava chegar na frente. Qualquer coceirinha eu já parava. Por quê? Porque às vezes eu via as pessoas sendo costuradas nos pés, com muitas linhas. Então, ou às vezes, por causa daquele calor, e elas colocavam os pés nos rios, eu me permitia fazer isso quando? Quando eu chegava na cidade onde eu ia dormir, eu poderia colocar o pé na fonte, no rio, ou numa piscina que havia, e ali sim eu me permitia relaxar. Mas durante não. Durante eu só parava para fazer. E quantas vezes assim na nossa vida, nessa trajetória, a gente para reparar o que deu certo e não deu com o outro, para que a gente possa seguir com aquilo que às vezes não deu certo para o outro e nos cuidando dessa forma. Uma outra questão bem importante para mim foi uma questão também da autoobservação. Quando eu comecei a observar já minha questão física, comecei a observar um lugar emocional. E essa questão emocional para mim era assim, muitas vezes eu ocultava, às vezes aquela culpa, aquela vergonha, e a gente sabe que naquela escala de frequência que tem lá de emoções, o estado de vítima, a culpa, a vergonha são aquelas que vibram mais baixo. Então, gente, eu lembro claramente quando eu cheguei num lugar chamado Cruz de Ferro, que a gente leva algo do nosso país de origem, e nesse lugar eu sentei numa espécie de uma mandala do tempo. E eu sentei ali no meio, mas eu não sabia, no fundo, o que ia acontecer ali. Eu sabia que um momento ia ter uma catarse muito profunda, eu ia ser tomada por um choro, eu ia deitar no chão e chorar, mas eu não sabia que momento que isso ia acontecer. E nesse momento da mandala do tempo, essa tristeza veio e eu deixei ela vir e depois rezamos um Pai Nosso, porque eu estava com um grupo e foi muito profundo, foi um dia de muito silêncio. Então o poder dessa vulnerabilidade que nós temos, então eu me permiti ser vulnerável, eu me permiti, e muitas pessoas às vezes iam durante a peregrinação e falavam assim, eu enterrei meu filho lá, e mais tarde chorávamos junto e contávamos as nossas histórias, porque éramos todas pessoas comuns. Não tem melhor, não tem pior, não importa o cargo, não importa a tua conta bancária, não importa. Não importava isso na peregrinação. E tem um detalhe muito importante nessa questão da autoobservação, que é o amor próprio. Porque muitas vezes eu pensava que o outro tinha que me dar o amor que eu não me dava. Como é que eu vou querer que o outro me dê o amor que eu não me dou? E isso era um desafio muito grande para mim. Então isso foi uma outra descoberta, numa outra oportunidade que eu fiz. E aí eu fui me descobrindo, mas quais são minhas reais necessidades? O que é importante para mim? Então a autoobservação foi me trazendo esses insights. E por que a autoobservação foi tão importante para mim? Porque ela me permitiu que eu pudesse estar no meu estado de presença.
Porque se eu sei quais são as minhas reais necessidades, eu consigo dar o meu melhor para o outro, eu consigo ter um foco no outro. Se eu não souber o que é bom para mim, eu não vou saber o que eu posso dar de melhor para o outro, que é o meu estado de estar consciente, de estar presente. Mas primeiro eu tive que fazer essa lição de casa. E para mim isso foi muito importante, porque aí eu posso ter esse olhar para o outro. Eu posso entregar o que eu tenho de melhor para o outro, que é a minha essência, que é o meu amor. Mas antes, a pessoa que se dá amor sou eu mesma. E seguindo, algo muito importante que a gente tem na nossa vida de vez em quando é a questão dos sinais. A vida nos dá sinais o tempo todo. O tempo todo tem setas nos direcionando. Às vezes o caminho pode ser mais curto ou mais longo, mas a gente pode observar os sinais. O que aconteceu? Eu lembro claramente de uma situação em que era o primeiro dia, eu ia seguir com a minha amiga, nós havíamos chegado na cidade de Santiago de Compostela. E aí me falaram, baixa esse aplicativo. Aí baixamos o aplicativo. E nesse seguir o aplicativo, seguimos muito tempo pela carretera, pela rodovia, porque ela dizia que nós íamos chegar mais rápido. Mas falaram que aquele aplicativo era confiável, a gente confiou na tecnologia. E, em resumo, paramos numa padaria, estava clareando o dia, e nós já tínhamos andado uns 4 quilômetros, 1 hora e pouquinho, mais ou menos 1 hora e pouquinho. O que aconteceu? Pedimos informação e a moça falou, olha, vocês erraram o caminho. Não foi a única vez, mas essa vez me marcou muito. Então ela falou assim, mas eu estou indo para lá, eu posso levar para vocês. E isso, olha só, na nossa vida, nós temos anjos o tempo todo, eu chamo essas pessoas de anjos, sinalizando o caminho. Temos anjos o tempo todo nos mostrando o caminho. E o quanto a gente está aberto para isso? O quanto a gente observa essas pessoas nos direcionando. E o que acontece? Muitas vezes, ali, eu me perdi junto da minha amiga por 1 hora e pouquinho. Mas às vezes, eu passei muito tempo perdida na minha vida. De alguma forma eu cheguei lá, mas eu passei muito tempo perdida. Então, às vezes, a gente pode diminuir esse tempo sempre, porque às vezes isso pode levar até anos que a gente passa. De alguma forma, todos nós vamos chegar lá. E eu consegui chegar, mas para isso teve esse anjo e foi só 1 hora. Mas essa foi uma grande reflexão que eu trago também. E uma outra questão que eu escolhi ir para o caminho, porque eu estava nesse período da transição profissional, eu escolhi minha professora. Por que escolher um professor e um mentor para uma transição para algo? Assim como o Paulo Coelho, no livro Diário de um Mago, que ele escolheu o Petrus, porque ele estava na iniciação da filosofia, e lá o Petrus foi dando várias iniciações para ele, eu escolhi a minha professora, porque ela já passou por coisas que eu não tinha passado ainda. Ela já tinha feito toda essa trajetória que eu estava em busca de fazer, e a coragem para fazer isso. E eu lembro de uma frase que ela falou assim, muito forte, 1 hora, tu vai ter que empurrar a vaquinha. E assim foi. Então, para mim foi muito importante ter um guia, ter um mentor nesse processo, porque algumas coisas ela falava para mim, você poderia fazer isso. E aí eu falava, sim, isso chega bem para mim, isso eu dou conta, eu estou pronta para fazer isso. Então, para o meu processo, foi importantíssimo isso. E talvez, vou dizer para vocês, uma grande lição, que foi um despertar muito profundo, foi contemplar cada passo, cada pessoa que eu conhecia, cada lágrima, cada sorriso, cada taça de vinho. Porque eu percebi assim que chegar lá no começo, lá em Finisterre, porque existe uma tradição que o peregrino chega em Santiago e vai até Finisterre fazer um novo começo. E chegar até Finisterre e deixar a pedra do trabalho para mim, eu sabia que o caminho, aquela não era a meta final, aquilo era só o começo da minha jornada. Porque a minha meta maior era o caminho. Cada um fazia o seu caminho, algumas pessoas cortavam de táxi, outras despachavam sua bagagem, outras ficavam em hotéis mais requintados, mas eu escolhi seguir simples. Eu escolhi fazer esse caminho, levar minha bagagem, dar conta daquilo que era da minha vida, mas cada um faz o seu, e existe um respeito muito grande por isso. Então, esse aprendizado é muito profundo para mim, contemplar cada passo, cada momento,
cada situação, porque chegar lá só quer dizer que a jornada vai começar e é uma nova jornada. E diante disso, eu segui com o meu propósito, porque eu retornei ao Brasil, início de outubro, e mais ou menos 40 e poucos dias depois, eu acabei sendo desligada da empresa, eu já havia sinalizado que eu queria sair. Eu lembro claramente, quando eu olhei pela janela, eu olhei assim, nossa, agora eu estou pronta, agora eu posso ir. Claro que eu vivi um luto, porque toda vez que a gente termina algo importante na nossa vida, 6 anos de empresa, muitas conquistas, a gente tem que se permitir viver esse luto. E assim eu vivi por mais ou menos uns 4, 5 meses. Mas, o que eu posso dizer a vocês que foi muito importante, porque eu reconheci que realmente, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E aí eu pude reconhecer que eu estava pronta para viver aquilo. E diante disso, surgiu então o Instituto Eleve. O Instituto Eleve, na verdade, essa é a minha nova versão, que essa sou eu que falo para vocês agora. O Instituto Eleve, na verdade, surgiu lá no Sebreiro, que é um dos pontos altos do caminho também, aonde, no nascer do sol, eu recebi 3 imagens, e uma delas parecia uma cruz, mas ela não tinha ponta de cima. E aí, quando eu segui aquele dia do Sebreiro, muito feliz, muito contente por ter recebido aquilo, porque eu ficava perguntando, mas o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha identidade? O que eu tenho que fazer da minha vida? Mas me diz. E aí, quando eu olhei aquela planta aérea, eu olhei, era isso que eu vi lá, isso faz todo sentido. E quando eu vi o significado dela, que tem a ver com o infinito, com o self, com o autoconhecimento, eu falei, é isso. E disso se tornou a mandala, que hoje é o Instituto Eleve. E hoje eu sigo como facilitadora de constelação sistêmica familiar, eu sigo como professora de yoga, podendo servir a vida de muitos. E para finalizar, eu gostaria de deixar essa frase do Paulo Coelho, porque ela me marca muito, que é: o extraordinário reside no caminho de pessoas comuns. Pessoas comuns porque todos nós somos comuns, e o caminho nos mostra muito isso. Então, quando eu permito ver a grandeza de todos vocês, eu também me abro para que vocês possam ver a minha. Quando eu permito ver a luz de vocês, eu deixo que minha luz brilhe também. Eu desejo a todos vocês um bom caminho.